Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Testemunho. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pelo teu carinho. Mais uma vez estamos aqui no nosso Testemunho. Deixa eu arrumar minha enquadrar aqui bonitinho, porque não está aparecendo meu tupete. Aí, muito bem, agora sim. Tudo bem? Como é que você está aí? Tudo em ordem? Então tá bom, estamos começando mais uma edição do Testemunho, no ar mais uma edição. Muito obrigado pelo teu carinho, já começa a espalhar para todo mundo aí, enviar para todo mundo aí. Por quê? Porque é sempre muito bom. E eu já te convido para quê? Para que você participe com a gente aqui, ó, nas nossas redes sociais, tá? Tem aí o Instagram, Facebook, YouTube, @testemunhobr, é tudo @testemunhobr, é simples, é muito fácil, tá? No Instagram e Facebook, é só você seguir a gente lá e compartilhar, espalhar para um montão de gente lá, porque tem sempre um conteúdo bacana, sempre um conteúdo interessante para você que acompanha a gente aí, tá bom? Agora, no YouTube, aí você tem que fazer o seguinte, se você ainda não fez a tua inscrição, é só você se inscrever no canal e aí dar o seu like, o seu joinha e compartilhar. Sim, espalha para mais gente aí, porque assim o YouTube ajuda a gente a espalhar mais, aí mais pessoas acabam sendo alcançadas por esse conteúdo e de alguma forma a gente vai sempre trabalhando a vida das pessoas, enfim, as pessoas vão sendo tocadas, impactadas com os testemunhos que tem aqui. Já tem um ano de história de testemunhos aí, é muito bacana, muito gostoso. Eu tenho certeza que um desses testemunhos vai impactar, se já não impactou a tua vida, né? Pode impactar mais vidas, então aproveita, compartilha aí, tá bom? Quero fazer um outro convite bacana e para baixo tem aí o testemunho33@gmail.com, nosso e-mail de contato, a maneira de você conectar com a gente, mandar tua mensagem, bater um papo com a gente. E é também a nossa chave Pix, tá? testemunho33@gmail.com. É só você, se você sentir do coração que fala assim, eu vou ajudar, eu vou colaborar com aquele canal, eu vou dar um gásinho naquele canal, é só você botar aí testemunho33@gmail.com ou mirar o seu aplicativo aqui na tela que tá ali no cantinho, lá, tá vendo? Ali no cantinho, ó, ali, ó. É só você, ali, é só você mirar o aplicativo do teu banco ali e tá tudo certo. Aí no decorrer do papo aí, tá? Do meu convidado, que você já sabe quem é, porque eu já espalhei para todo mundo, você vai estar disponível para você durante o papo aí, tá bom? Então, tá dado o recado, é só você acessar e compartilhar com todo mundo aí, tá bom, meu amigo? Agora, nesse momento, antes de chamar o meu convidado, quero chamar aqui quem? O Dr. Diego Bezerra, para um recado muito especial da Oralsim Implantes. Dr. Diego Bezerra, por favor. A Oralsim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oralsim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Recado dado do Dr. Diego Bezerra da Oralsim Implantes aqui em Ribeirão Preto. Para você que quer mandar a tua mensagem agora e anotar, deixar o teu recado lá, porque de repente você está precisando dar um gás no teu sorriso, no teu astral, enfim, melhorar tua autoestima, tá aí ó, na tela, ó. Oralsim Implantes, é o WhatsApp 16991907919. É só você mandar a tua mensagem agora, nesse momento. Amanhã bem cedinho o pessoal chega lá, já dá aquele gás, já dá uma olhada, fala, opa, fulano ligou aqui, ó. Você ligou. Você mandou uma mensagem, eu já vou entrar em contato contigo e aí já faz toda aquela programação, já começa a fazer todo um trabalho para que você já comece a dar um gás no seu sorriso, na sua mastigação, na sua saúde bucal. Anota aí, 16991907919, Rui Barbosa 1461 e Saudade 724 em Ribeirão Preto. Oralsim Implantes em Ribeirão Preto. Dado o recado, tudo certo? Então tá bom. Eu sou o Minduba, para quem não conhece, tá aí, tá? E agora eu vou chamar o meu convidado que já tá aqui na tela, já tá aqui aguardando de forma muito especial, com um sorriso largo. Ele tá aqui todo ansioso, não, porque é um cara experimentado, um cara maduro, tranquilo, sereno. Eu nunca vi esse cara exaltado, indignado, eu nunca vi nada além desse cara calmo, tranquilo, especial na tela. Senhoras e senhores, com vocês, Hugo Brescanci. Palmas pra ele, deixa eu botar as palmas aqui, vai, botar as palmas aqui. Palmas, muitas palmas. Meu convidado de hoje, senhoras e senhores, vamos lá. Pronto. Opa, tem WhatsApp chegando aqui, para, agora não olha isso não. Cadê, meu Deus? O problema, sabe o que é, Hugo? É que toda vez que eu boto essa música aqui pra receber o meu convidado, eu nunca acho o botão de volume para diminuir. Pronto. Você que é maestro, que é músico da mais alta competência, que música é essa, você sabe?
Você conhece? Ou nem ouviu aí, nem deu pro seu ouvir Não aí. conheço. Não conhece? Não, tá bom. Então tá bom, ótimo. Melhor assim que os caras assim. É bom, é bom. Ai, Deus. Gente, é o seguinte, tô recebendo aqui com muito carinho o Hugo Brescancin. O Hugo é casado com a Luciana, pais do Felipe, da Carol e do Gael. Congrega na igreja Union Movement, na igreja do pastor Laércio Galvão. É uma pessoa muito querida, tem uma simpatia, um cara muito bacana. Eu tava brincando que eu nunca vi ele bravo, porque o pessoal lá realmente nunca vi ninguém bravo, não sou o pastor Laércio de vez em quando. Mas enfim, mas o Hugo é uma paz, é uma tranquilidade absoluta, uma figura sensacional. Hugo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Depois da gente, enfim, Pois é. um bom tempo, mas já vocês vão saber por quê. Ó, na legenda já diz, é produtor, é arranjador, é professor de música, é pai, é marido, mais um tantão de outras coisas. Quer dizer, arrumar uma brecha nessa agenda aí realmente não é fácil, mas cá estamos! Eita nós! Isso é muito bom. Mas muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Opa! Eu que agradeço, Menduva. Demoramos, mas conseguimos, né? Tudo tem sua hora, né? Debaixo do céu, né? Pois é, graças a Deus. Foi muito ajuste, muita luta aí pra gente conseguir ajustar, mas estamos aqui. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Não, obrigado eu por ter aceito, é sempre uma satisfação aqui. Deixa eu ver assim, eu estou na expectativa do pastor Laércio, ele falou, não me dou banho, a gente vai fazer, fica tranquilo, aguarde. Então tá bom. Vai dar certo. A esperança não morre nunca, né? O Samuelzinho já apareceu aqui, aí eu já falei com alguns outros lá, mas enfim, e o Hugo agora vem, gente. A igreja do pastor Laércio, o Union Movement, vamos falar, Union Movement, é ali na rua São José. Qual que é o número lá? Qual que é o endereço? Eu não lembro, nunca lembro o número. São José, que número? 3.000 São alguma José, coisa? 3081. 3.081? São José, 3081. Ela fica Alto ali da na... Boa Vista. Alto da Boa Vista, entre porque a São José, depois da Fiuza, gente, estão falando de Ribeirão Preto, tá? De repente você está assistindo em outro lugar aí. Depois da Fiuza, gente, que é mão sentido a Caramuru, ela faz meio que uma curvinha, então ela começa, é entre a Caramuru e entre a Fiuza e a Caramuru. Uma segunda quadra. Isso, exatamente. Igreja à esquerda ali, bem bacana, frequento lá, conheço já há um bom tempo aquela igreja, é muito especial, muito bacana. Tem um povo bacana lá, tem um povo muito especial lá. Certo, Hugo? Então tá bom. Hugo, vamos lá, vamos contar tudo isso. Vamos conhecer o Hugo agora. O Hugo, além de músico, como é que você é? Você é músico desde criança? Conta um pouquinho. Vamos falar da parte musical primeiro, porque o Hugo é um músico do maior talento, o cara é extraordinário. O homem senta no teclado ali, ele é um negócio muito impressionante. Eu até brinquei com você uma vez, você lembra que eu falei assim, nossa, acho que é uma das primeiras vezes que eu te conheci, eu falei assim, eu fiz uma foto sua, eu falei, nossa, você parece um caboclo que trabalha comigo. Eu fiz isso mesmo. Você lembra disso? Você lembra nada, né? Depois eu te mostrei. É verdade. Eu só não me lembro quem é que você falou, mas eu me lembro. Não, é o Bebeto. O Bebeto, só que ele tá mais sem cabelo, sem barba, ele tá... Não sei o que aconteceu. Mas na época era muito semelhante. Eu fiz igual a gente tá aqui, vendo assim. Mas tá vendo, pessoal? Igual tá na tela, é mais ou menos isso aí. Eu fiz um lado a lado do outro aí. Nossa, Minduba, igualzinho. Não o Hugo, o Bebeto. Ai, Deus, mas conta um pouquinho, fala um pouquinho do Hugo músico pra gente, por favor. Você começou quando? Desde pequenininho? Criança ainda, Minduba. Desde pequeno. O que acontecia? Eu via minhas primas, todas elas com piano, estudando piano, tinha um piano na sala delas. E minha avó também, por parte de pai, ela tocava órgão. Olha aí que legal. Ela era da congregação cristã e ela tinha um órgão na sala dela e eu ficava, quando eu ia visitá-la lá, eu ficava olhando, né? E aquilo me chamava muita atenção. Isso desde de pequeno, né? E aos 9, 10 anos ali, mais ou menos, meus pais me colocaram num conservatório para começar a estudar. Aí comecei a estudar piano, só que logo eu migrei pro teclado, porque eu identifiquei o teclado, olha, quando criança, mas eu percebi que o teclado era um pouco mais popular. E era algo assim que eu gostaria mais, né? O piano, assim, puxando algo mais pro clássico, mas eu já tinha uma visão, assim, mesmo pequena ali, que eu já gostaria de algo mais popular, por causa das bandas, né? Porque do meio que a gente convivia, né? E aí fiz o conservatório, de lá pra cá estudei muito tempo sozinho, me aperfeiçoei, me profissionalizei, comecei a participar de bandinhas de amigos da cidade ali. O negócio foi crescendo, comecei a receber convites e aos 16 anos
me mudei de cidade para aceitar um convite que era muito bom, assim, para a época, né? E, inclusive, saí da casa dos meus pais para trabalhar. A partir dali, a música começou a ser minha profissão e eu passei a viver de música mesmo, a partir dos 16 anos. Olha que legal. E tô até hoje. Não, então tá, você já praticamente respondeu, mas uma coisa que eu quero saber. Você percebeu a diferença do teclado pro piano exatamente porque o teclado mais popular, essa coisa toda, tal, te permitia, enfim, enveredar pro lado mais popular, a coisa da massa, aquele teu mundo que você vivia. Sim. Mas no piano também não era possível isso? Ou, quer dizer, no piano é possível isso hoje, mas na época você não conseguia perceber isso? Como é que funciona? Ou o piano, independentemente de tocar o popular, ele continua sendo mais clássico? Não, eu acho que era mais com relação ao estudo mesmo, ao método, sabe? Lá no conservatório, o piano era mais voltado pro clássico. Tá, né? Entendi. E também a dificuldade de ter um piano em casa, né? Era um negócio mais complicado, né? Mais difícil. O teclado mais acessível, né? Mais tranquilo, no sentido até financeiro, né? Da conversa. Então foram esses pontos que eu decidi migrar para o teclado mesmo. E me fala uma coisa, você falou que mudou de cidade. Primeiro, de onde que você é? Onde você nasceu? Que cidade que você é, a tua origem? Qual cidade? Olha só, eu nasci numa cidade que se chama Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Rio Brilhante. Mas eu não morei nessa cidade. Meu pai trabalhava lá na época, e minha mãe, quando foi me ganhar, ela foi para lá, que meu pai estava lá. E aí eu nasci lá e depois voltamos, fui criado em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul. Presidente Epitácio, certo. E aí, aí foi ali que você começou a tua história musical. Aí quando você falou que mudou de música, de cidade, saiu da casa dos seus pais, você foi para onde? Eu fui para Presidente Prudente, uma cidade próxima. Próxima ali, cerca de 90 quilômetros ali. Terminei os meus estudos ali, terminei o segundo grau ali. E a partir dali comecei a entrar nas bandas profissionais e tal, e assim, iniciar essa carreira na música. Você chegou a viajar bastante com bandas? Fazendo os bailinhos, aquelas coisas? Bastante, meu. Bastante. De lá pra cá, assim, dá pra contar no dedo os estados do Brasil que eu não conheço. São poucos. Eu já tive, assim, praticamente 80%, 90% do Brasil eu já conheço. Mas que legal. E tive a oportunidade de ir para fora também. Ai, que bacana. Já estive na China, já estive na Europa, já estive nos Estados Unidos. Já tive algumas experiências bacanas para fora do país também. Gente, por isso que outro dia o Everton Mestre também participou aqui comigo. Ele fala do Hugo, ele fala do que o Hugo fala, cara, esse Hugo é um cara extraordinário, um profissional, assim, um músico da mais alta competência. Então tá explicado, tá vendo? A história, a estrada do Hugo aí, tá vendo? Essa carinha aí, mas a estrada do homem já. Por isso que eu brinquei, ele senta aquele teclado aí, e aí flui, as coisas fluem de uma maneira muito legal, muito bacana. Eu sempre assim, eu sempre fui muito apaixonado por música, né? Eu sempre gostei muito de música. E quando eu criança, lá em Santa Fé do Sul, que é ali nos extremos, né? Santa Fé tá pra cima e Presidente Prudente tá pra baixo, mas ali na beirada do Mato Grosso, eu falo assim, na beirada do Mato Grosso. E tinha uma banda musical lá, o prefeito da época criou uma banda musical na cidade. Aí chamaram uns doidos lá e eu tava no meio e toquei trompete, cara, um tempo. Trompete. Mas aí era muito pobre, não tinha condições de ter o equipamento e tal. Aí muda prefeito, acaba tudo. Aí acabaram com a banda, cara. Era uma banda tão gostosa, a gente viajava também, viajamos participando de concurso de fanfarra. Eu e meu irmão. Rapaz, a gente se divertia demais, cara. Era muito gostoso. Aí tinha os encontros de bandas e fanfarras. Que época boa, cara. Nossa, como é gostoso. Aí em Rio Preto mesmo, um monte de cidades ali da região. Tinha uma região de Potirendaba, tinha uma banda muito forte em Potirendaba ali, cara. Os caras tocavam. Chegava, a gente falou, nossa, os caras. Sabe, aplaudindo, porque os caras eram, além de muito talento, era assim, altamente performático, sabe? Que as bandas têm aquelas manias de fazer performance e tal, era muito legal, umas coisas muito legais, muito legal. Mas a história não é minha, a história é do Hugo, vamos contar lá. Mas música é muito legal. Eu lembro, falando de música, eu lembro que eu aprendi. Eu relaxei porque eu acabei não seguindo em frente, né? Mas eu lembro que eu comecei a tocar violão só de ver meu irmão ensaiar.
Eu via meu irmão ensaiar, porque ele ia fazer as aulas, depois em casa ele praticava. Eu ficava vendo ele, eu falei, nossa, tipo... Aí, um dia eu peguei o violão dele pra brincar, aí tava meio que desafinado quando ele chegou, eu falei, você mexeu no violão, né? Eu falei, não mexeu sim, tá desafinado. Eu falei, não, eu tô aprendendo. Aí quando ele viu que eu fazia umas notinhas ali, ele falou, não, tá bom, pode deixar. Ele aliviou um pouquinho. Eu falei, então, que bom. É isso aí. Ai, Deus. Mas, Hugo, vamos lá. Então tá. Eu ia te perguntar se você é um caboclo de Jesus desde muito tempo, muito cedo. Quer dizer, parece que sim, porque você já tem a vovó lá, o pessoal cristão, né? Enfim. Conta pra gente. Como é que é o Hugo aí? Qual que é a história do Hugo pra gente, por favor? Na verdade, Minduba, eu me converti em 2008. Bem depois. Os meus pais, apesar da minha avó, né? Sim. Ter essa linha mais da congregação, né? Mas meus pais, assim, sempre católicos. Ah, sim. E quando criança, né, minha mãe me levava, aí fiz, como chama? Primeira comunhão, todos aqueles passos que tem na igreja católica, primeira né? Eucaristia, comunhão, sei lá. Eu também fiz tudo isso aí. Isso, exatamente. Mas assim, nunca fomos assim super ativos, né, na igreja. Eu nunca fui assim muito apegado, né? E aí, mas assim, eu sempre tive algumas questões na minha cabeça com relação a isso, né? Mas por que isso? Mas por que aquilo, né? E assim, não encontrava muitas respostas concretas, né, do jeito que eu gostaria. E aí, em 2008, foi quando eu, através de um amigo, que tinha uma célula, isso lá em Campo Grande, eu já morava em Campo Grande nessa época. Ele me fazia convites toda semana. Toda semana eu recebia mensagem dele. Um dia eu vou. Falando, vou ter célula aqui em casa, segunda-feira, tal. Vem aqui, é uma reunião de amigos, tal, não sei o quê. E eu ficava, ai meu Deus, eu não vou, não posso, não sei o quê. Sempre dava uma desculpa, né? E eu ficava assim, dava uma desculpa, aí parecia que dava um alívio. Puxa, tem mais uma semana para ele sair ele me convidar, né? Olha só como que eu pensava, né? Não, mas Aí quando chegava segunda-feira de novo, eu falava, nossa, já vai vir a mensagem de novo dele, meu Deus, o que eu vou falar agora? Já não tinha mais desculpa, rapaz, olha só, não tinha mais o que eu falar para ele. Até que um dia eu fui, né? Graças a Deus eu fui. Rapaz, eu achei muito bacana, né? Assim, eu gostei dos estudos porque, assim, apesar de não ter me envolvido muito até então, mas eu tinha as curiosidades, igual eu comentei, né? Tinha algumas questões que eu não entendia. A partir dali eu comecei a me envolver mais e a procurar, né? Peguei uma Bíblia, eu me lembro que eu peguei aquela versão atual, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Ah, tá. Porque eu já havia tentado ler antes, Minduba, uma versão da Bíblia Católica, mas, cara, era muita dificuldade no entendimento das palavras, sabe? E quando eu achei essa Bíblia, eu falei, nossa, essa aqui eu vou ler. Rapaz, eu comecei assim a despertar para tanta coisa. Parece que Deus foi me mostrando assim as coisas que eu gostaria de saber, sabe? E aí eu fui me interessando, fui aprendendo, passei a frequentar a célula e aí passei a frequentar a igreja, que é a Primeira Batista de Campo Grande. Uma igreja muito grande, muito muito ativa, muito bacana lá. Conheci várias pessoas e uma coisa legal que me chamou a atenção lá tem bandas muito boas. Então, assim, já é um lado que me desperta interesse, né? Para opa, isso aqui me interessa, isso aqui me interessa. Já era a minha área de interesse, eu gostava aí para ver o pessoal tocando. E na época, olha que bacana, até hoje tem bandas muito boas, lá músicos muito bons. Mas na época tinha o Matheus Assato, não sei se você conhece o guitarrista famoso, ele hoje toca com Bruno Mars, Jessie J, ele está nos Estados Unidos. Ele era da igreja lá. É um dos caras ícones no mundo. Eu acho que sim, já vi falar sim, agora eu lembrei. Tá. Isso, é um japonês assim, meio cabeludinho e tal. Esse cara já sei que é um fenômeno. E ele era da igreja lá na época. Outro cara também que eu admiro bastante é o Dudu Borges, um grande produtor, tecladista. Hoje, um dos caras que mais produz no Brasil, tudo quanto é artista. Conheço de nome também. Esse cara, ele também era da igreja. Então, assim, só pra você ter uma noção do nível que era bacana. Altíssimo lá, né? nível, né? E aí me chamou muita atenção, falei, cara, que legal, passei a frequentar, e aí aconteceu o processo da minha conversão, me batizei nesse ano mesmo, foi tudo no ano de 2008. Resumindo, assim, foi isso que aconteceu.
Em 2008. Você morava lá em Campo Grande? Quantos anos você tinha? Você era novo ainda. Lá em Campo Grande, né? Nessa época você tinha o quê? 2008 eu tinha 28. 28. Tá meninão ainda. 28. Meninão no gás, cheio de vida e disposição. Não, mas é legal. Agora me fala uma coisa. Eu acho interessante as igrejas que tem. Eu tenho um amigo, o Claudinho, você deve conhecer o Claudinho. O Claudinho, ele é de Caravinhos, ele é locutor de rádio aqui em Ribeirão Preto, locutor da 106 aí. Só que ele é músico também. Ontem a gente tava conversando, que eu falo, gente, nós temos o seguinte, só para vocês localizar. Eu falei ontem, hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto, são 10 horas e 3 minutos nesse exato momento, tá? É o horário que a gente está batendo um papo aqui, para que nesse domingo você que possa estar acompanhando aqui agora, nesse momento. E ontem, quando eu disse foi quarta-feira, eu tava batendo papo com o Claudinho, e a gente tava brincando que a inteligência artificial tá acabando com o emprego dos locutores. Porque agora eles detectam um timbre, a inteligência artificial vai lá e grava os áudios, faz tudo que tá fazendo, assim, o pessoal tá ficando meio arrepiado. Ele falou, ainda bem que não tem músico, daqui ele falou que ele toca. Aí foi listando os instrumentos que ele toca bombardino, trombone, bota nos que os instrumentos de sopro quase todos. Aí toca lá, acho que teclado também, ele toca, enfim, toca um monte lá. Ele falou, olha, você tem sorte, porque os de sopro eu tenho certeza que a inteligência artificial não vai tocar ainda. Quer dizer, o instrumento de sopro, né? Mas o timbre, alguma coisa eles vão imitar, com certeza. Como é que você vê essa situação, assim? Porque eu vejo assim, por que eu estou te comentando isso? Porque a gente vê as igrejas mais antigas, eu sou muito recente na questão do mundo evangélico, né? Então, assim, mas, queira ou não, a gente sabe de igrejas tradicionais que tem altas bandas, por exemplo, a Assembleia de Deus tem a tradição de ter bandas, né? Com, assim, uma grande linha de instrumentos, a própria igreja que o Claudinho faz parte, se não me engano, acho que a Assembleia de Deus também é de Cravinhos, enfim, não, aqui de Beirão, enfim. Mas tem bandas com um grande número de instrumentos, cara, e assim, eu acho isso tão bonito, tão bacana, tão gostoso, cara, e outras nem tanto. Como é que você vê essa questão? Isso te inspirou também nesse mundo, não? Depois que você se converteu, não? Como é que foi isso? Porque você vivia o mundo de música normal, do mundão, tá? Enfim, você trabalhava naturalmente. E como que isso te influenciou? Como que isso trabalhou a tua vida depois? Pergunta longa. Bom, não. Eu acho que talvez pelo meu instrumento, né, pelo teclado, já é algo envolvido com tecnologia. Eu acho que eu já tinha esse gosto por esse lado tecnológico, de inovações e tal. E é algo assim que está em constante evolução e cada vez mais rápido, né? Uhum. Hoje em dia a gente vê bandas mais compactas, reduzidas, mas com um som enorme, né? Como se tivesse inúmeros músicos ali, né? A gente hoje chama de VS isso, né? Que VS é a abreviação de Virtual Sound. E o que é isso? São instrumentos gravados que estão tocando junto com os músicos ao vivo ali, né? Isso facilitou para muita gente que, vamos dizer assim, um trabalho um pouco mais pequeno, vamos dizer, no sentido de formação e de estrutura, poder oferecer um serviço ali bem mais completo, com mais qualidade. Eu acho que nesse sentido evoluiu bastante. Hoje a gente tem bastante igreja que já aderiu também. Isso é uma realidade nas igrejas também. Isso, querendo ou não, Minduba, ela faz com que o músico ali se aperfeiçoe também, porque para você tocar com um sistema desse, você precisa estudar, né? Não dá para você colocar e já sair tocando agora alguém que nunca teve contato, que não estudou com metrônomo, que não está familiarizado com a tecnologia. Você não vai conseguir. O cara tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que ter disciplina. Então, nesse sentido, há uma evolução. Eu vejo com bons olhos nesse sentido, sabe? Eu também trabalho com bastante disso por conta das gravações, das produções que eu faço, né? Geralmente as produções que eu faço, elas são como se fosse uma maquete, onde eu faço tudo virtual, apresento pro artista, pro cliente, como que ela já ficaria depois de pronta. A partir dali faz alguns aperfeiçoamentos
E aí, definido aquela maquete, a gente passa para os músicos, já pronta, a ideia pronta, 100%, os músicos só executam. E assim, nesse sentido, também agilizou muito o trabalho, sabe? Hoje em dia, a gente pode fazer gravações, eu posso fazer uma produção onde eu estou aqui em Ribeirão Preto, o meu baterista está em Campo Grande, o meu baixista está em São Paulo, a gente junta tudo, a pessoa que faz a mixagem, a masterização está em Minas, sabe? E o trabalho fica excelente. Então, olhando por esse lado, sensacional, né? Facilitou bastante, facilitou bastante, assim, o nosso trabalho, otimizou o nosso tempo, então, assim, eu vejo com bons olhos. Só que, assim, com tudo isso vem a exigência do cara, assim, estar contextualizado, dele estar atualizado, né? Então, assim, tem que correr atrás mesmo, tem que se aperfeiçoar, tem que estudar e tem que dar o seu melhor para conseguir acompanhar tudo que tem acontecido, né, no momento e tudo que ainda tem para chegar ainda, porque, igual eu falei para você, é um negócio que não para, né? Cada dia chega uma coisa nova e a gente tem que se adaptar para conseguir acompanhar. Eu te pergunto isso porque eu particularmente sou muito fã do analógico, né? Olha as coisas, sou muito fã do analógico, sabe? O áudio analógico, eu tenho um som analógico, eu curto ele pra caramba, entendeu? Eu sempre fui muito fã do analógico. Lógico que o digital veio, revolucionou tudo, né? Mas, nossa, eu trabalhei uma vez, olha as coisas, eu falando de mim um pouquinho já antes, em 92 até 93, 94, coisa assim, numa produtora, num estúdio aqui em Ribeirão. Não, bem antes, desde 91, acho que foi. Foi uns 4, 5 anos. Com o Joel. O Joel tinha um estúdio aqui em Ribeirão de gravação de jingle, publicitária, sabe? Comercial, essas coisas todas. E só que tinha o Zé Augusto, ele ia lá, sentava lá, ele fazia as composições. Era um Hugo da época, assim, sabe? Ele sentava no teclado, ele viajava, ele fazia as composições dele, ele desenvolvia uns mantras lá, ele era todo assim. E aí que eu fui conhecer esse, que você falou, metrônomo, aí que eu fui conhecer todas essas linhas, fazia uma linha, depois fazia outra, e assim ia fazendo. Foi um aprendizado muito bacana, assim, da parte de produção. Foi muito especial, um período muito, mas muito bacana mesmo. E aí você entra nesse mundo, né? Você vai vendo as diferenças. As mesas na época também eram todas analógicas ainda, porque era tudo aquelas de fita rolo ainda, sabe? Multipista. Nossa, muito legal, muito gostoso, muito... 92 você era... Não, você era assim, não era nem nascido, não, acho que era, o cara já era. Sim, já era. Já era. Ai, Deus. Mas vem cá, agora me conta uma coisa. A gente tava falando de igreja, né? Essa coisa toda das igrejas terem isso. Muitas delas, por mais que a tecnologia ajude, elas ainda continuam mantendo, por exemplo, instrumentos de sopro, essas coisas todas, assim, algumas delas, né? Principalmente as mais tradicionais, elas continuam mantendo essa linha mais tradicional para manter os músicos, ter aqui a orquestra, não falar de banda, uma orquestra aí, né, para tocar, enfim, para ter manter as tradições de alguma forma, né? Ou não? Como é que você vê isso? Sim. Não, eu vejo que sim. Inclusive, eu tenho um primo que ele se formou em violino na congregação cristã. Hoje ele é professor. Olha aí. E lá, às vezes eu vejo algumas coisas, algumas postagens, eles mantêm, tem uma orquestra, né? Eu acho fantástico, assim, é muito bacana. Às vezes vejo alguma coisa na internet, algumas assembleias também. Algumas assembleias mantêm. Eu tenho uma aluna que, inclusive, ela começou a estudar piano, ela era da Assembleia, e hoje ela está em outra igreja, e está fazendo teclado agora. Ela me conta da época também, da formação da banda, sopros, cordas, inúmeros instrumentos, aquele monte de gente tocando. Eu acho bacana, eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter, sim. Do mesmo jeito que tem que ter igrejas com atuais, essas né? tecnologias, com esses recursos, né? Tem que ter esse pessoal também, porque tem que ter todo tipo de igreja para todo tipo de pessoa, né? Eu acho que é válido. Eu acho que é aí que está o valor. Eu apoio, eu sou a favor. Não, música tem que ter mesmo, eu também gosto, eu acho que é muito bacana, acho que a música, assim, as tradições, né, igual você falou, sopro, corda, isso enriquece de tal forma, nossa, fico encantado, às vezes eu vou lá e fico admirando, assim, tudo bem, faz tempo que eu não vou, mas quando eu tenho a oportunidade eu admiro demais, assim.
Mas, Hugo, vamos cá, vamos voltar para o nosso caminho, porque o proposto aqui é Papai do Céu. Vamos lá. Você, em 2008 lá, o Hugo foi lá, se converteu, mesmo ano se batizou. E como é que foi o processo? Isso. Como é que foi, a partir de então, a tua relação com o Papai, com Jesus? Sim. Uma outra linha, agora a linha evangélica, enfim. Como é que foi? Rapaz, eu comecei a olhar para a minha vida, Minduba, assim, e perceber que mesmo antes de eu conhecê-lo, o Senhor já me abençoava, já me proporcionava experiências incríveis, né? Igual eu te falei, viajei pelo mundo. Antes de conhecê-lo, o Senhor já me dava essas experiências, foram coisas muito legais para mim, que somaram muito para minha vida, para minha profissão, e que hoje elas servem de ferramenta para que eu possa ajudar outras pessoas, né? Aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor me ensinou é o que eu transmito, é o que eu procuro ensinar, que eu procuro orientar. Então isso eu carrego até hoje. E a partir desse processo que eu me converti e tal, nessa época eu já viajava muito, acompanhava artistas e tal, praticamente não parava em casa, era muito intenso assim o trabalho. Mas uma transformação bacana que começou a acontecer comigo foi Deus me mostrar aonde que estava o valor das coisas, né? E, por exemplo, nessa época, eu me casei em 2011, né, com a minha esposa, Luciana, mas eu praticamente não a via, a gente se via uma vez por mês, e olha lá, era um negócio muito delicado. Uma beleza. Muito complicado. Não conseguia ter um planejamento familiar, a gente não tinha uma vida social, a gente não conseguia construir um círculo de amizade, porque eu estava sempre viajando, eu estava sempre fora, rapaz, era um negócio muito complicado. E aí Deus começou a me mostrar onde estava o valor das coisas, né? A gente já ali com 30 e poucos anos, a gente não conseguia planejar um filho, né? O meu casal é de antes de eu conhecer a minha esposa, né? O Felipe e a Carol, que você já comentou antes. Sim. E assim, naquela vida que eu tinha, era algo assim impossível. E aí também começou a surgir o desejo de o que eu posso fazer para o Senhor daquilo que Ele já me capacitou, daquilo que Ele me deu, né? Do talento que Ele me deu, que Ele colocou na minha vida. O que eu posso fazer? O que eu posso reverter isso para o reino, né? Isso começou a crescer dentro de mim também. Durante esse período das viagens, a gente tinha ali um grupo de amigos na equipe que também já eram convertidos. A gente pensou em fazer um projeto autônomo, onde a gente tinha nossas composições que falavam de Jesus e a gente evangelizava na estrada. Na época, a gente era CDs, ainda era CDs na época. A gente confeccionou alguns CDs, ali tinha uma mensagem, uma oração ali para quem quisesse aceitar Jesus, impresso ali. E ali tinha 10 músicas que a gente distribuía para quem a gente encontrasse nas cidades, o pessoal que trabalhava nos palcos, as equipes de som que iam prestar serviço para a gente. Às vezes colocava ali para testar o som, sabe, num evento numa exposição, num evento de rodeio, ou numa festa, alguma coisa. Aí colocava ali aquele CD, aquelas músicas para fazer os testes e tal. De alguma maneira a gente colocava ali aquele trabalho, presenteava os amigos. Às vezes chegavam alguns fãs dos artistas, algumas coisas, conversavam com a gente, tem um presente para você, escuta isso aqui e tal, vai fazer diferença na sua vida. E fazia isso, sabe? A gente começou a desenvolver esse projeto. Era algo que a gente conseguia fazer enquanto eu estava lá, né, enquanto estávamos lá. Mas aí eu assim, senti no coração que aquela situação já estava pesada para mim, no sentido de eu preciso tomar uma decisão, até quando vou ficar assim com a minha esposa? Vou conseguir manter meu casamento assim, né? O que vai acontecer comigo? E aí a gente começa a ver que o dinheiro não é tudo, né, Binduba? Tinha um salário excelente, nunca me faltou nada, tinha posses, tinha muita coisa assim nesse sentido, mas assim, onde que estava o valor, né? Sim. Deus começou a me mostrar isso. Aí eu comecei a perceber, comecei a olhar para o lado da família, comecei a perceber que eu gostaria de servir, de me engajar na obra, de ajudar as outras pessoas com aquilo que Deus já tinha me dado. E aí em 2012 eu falei, acho que eu vou tomar uma decisão. E passei o ano de 2012 inteiro orando, porque é uma decisão muito difícil e foi radical para mim. Porque eu vi que eu não poderia ficar aos poucos,
sabe, diminuindo o ritmo, tinha que parar e pronto, Sim. porque senão eu não conseguiria. Eu não ia conseguir. Sim. Só que, assim, era muito difícil, porque, como eu disse, uma decisão bem radical, né? Sim. De algo que eu construí, assim, uma vida inteira, de muitos anos, de repente eu decidi, assim, me apartar da principal parte, que eram as viagens, que era os programas de TV, viagem internacional e tudo mais. E eu passei o ano de 2012 inteiro em oração. Senhor, é isso mesmo, o Senhor me ajuda, o Senhor guia os meus passos, direciona o caminho, prepara tudo, Pai, para que seja tudo em paz, né? Para que o pessoal não fique chateado comigo, porque assim, eles não queriam que eu tivesse saído e tudo mais, eles queriam que eu continuasse, eu expliquei, né, tudo certinho, a gente conversou na boa, não brigamos, eles entenderam, né? E aí que vem aquele versículo lá de Êxodo 33:15, que Moisés fala para o Senhor, quando eles estavam no deserto: se não fores conosco, não nos envia, a gente não vai sair daqui. E aí eu peguei e falei, não, isso serve para mim. Falei, Pai, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou sair daqui, não. Se o Senhor não for comigo, eu não vou me mover. E foi o ano inteiro, Minduba. E aí, quando foi em fevereiro de 2013, foi a última participação que eu tive. Aí que eu saí mesmo. A partir dali me engajei na igreja, de cabeça mesmo, e de cara, assim, eu nunca quis, assim, liderança, nada disso, Minduba, sabe? Mas, assim, cara, é uma coisa de Deus, de Jesus direcionando, porque sempre onde eu estive, assim, Deus já tinha me colocado, assim, para liderar ou para organizar alguma coisa, sabe? Antes de conhecer Jesus, já acontecia isso comigo, cara. Então, eu falava, meu Deus, eu acho que é de ti, o Senhor tá preparando e tal. Então, eu aceitei, sabe? Entendia essa vocação e esse propósito, e é onde eu me encontro hoje, né? Ajudando as pessoas, contribuindo com aquilo que Deus me ensinou e transmitindo isso para os outros como experiência e para ajudá-los e poder contribuir na obra do Senhor. E é isso. Resumindo, coisas. É isso. Duas situações. Uma que eu não perguntei quando a gente estava falando na época de música e tal, que você falou das viagens, né? Que artista assim mais renomado que você tocou? Ou quais foram os artistas que você teve participação, assim, que você foi músico, você viajou junto? Sim. Bom, eu posso citar aqui, eu fui diretor musical e produtor do João Bosco e Vinícius, uma dupla sertaneja, por 9 anos. Que legal. E aí, contando com gravações, são inúmeros. Aí tem Michel Teló. Porque é estúdio, você é livre. César Menotti Fabiano. Juliano César. Sim. O Juliano César também. E muitos, assim, vixe, gente, assim, muito bacana. Quando eu estive na China, eu estive com uma companhia de dança, que tinha o corpo que fazia a parte do balé e tinha a banda que tocava ao vivo. É uma companhia de São Paulo, se chama WA Show, um pessoal muito famoso nessa área. Passei 6 meses lá com eles. Você fala foi uma experiência mandarim? Muito bacana. Aprendeu a falar chinês? Aprendeu a falar pouquinho mandarim? Na época eu aprendi. Coisas básicas a gente aprende, né? Afinal foram 6 meses lá, mas a gente se comunicava bastante em inglês. Não quero grilinho, não quero essas coisas não. Não quero grilo tostado não, você tem que aprender a falar. Tô zoando, eu nem sei se tem. Onde ele tava tinha isso, não. Eu vi isso lá, menino. Eu vi isso, cara. É verídico, é verdade. Isso é verdade, né? Não é fantasia, não, né? É verdade. Que bacana. O cheiro, assim, não é agradável, mas eu pude ver lá. Eu imagino, né? Aliás, imagina aquela mistura de aromas, né? Aqueles aromas, né? Imagina. Deve ser pra gente, assim, é muito diferente. É muito diferente. A comida lá foi uma parte, assim, que mais me pegou. Foi complicado. Eu acho que foi a época que eu estive mais magro. Eu emagreci bastante lá. Bom, macarrão com certeza. Fotos, Não, macarrão você deve ter comido um monte, né? Quando você estava mais fino. Comi. Vai perceber. Mas aí estive na Europa, estive com o João Bosco e Vinícius, a gente fez turnê na Europa, estive na Inglaterra, estive em Portugal, estive na Espanha. Estivemos nos Estados Unidos,
foi uma experiência bem bacana também. Uhum. Então, assim, Deus já tinha me abençoado demais, assim, demais. Eu olhando para tudo isso, igual eu falei, comecei a olhar para minha vida e reconhecer o quanto que Deus já tinha tocado ali, direcionado, me abençoado. E foi bênção demais. Que bacana. Agora voltando, né, você falando todo esse processo, que aí você foi para a igreja, tal, 2013. Aliás, foi um período até razoavelmente curto, né, que você casou em 2011 e, quer dizer, 2012 você já estava decidindo, já pesando nessa essa questão de prioridades da tua vida, quer dizer, quando você falou assim, foi de viagem, eu falei, bom, deve ter ficado aí uns 3, 4, 5 anos aí. Eu falei, não, foi um período curto até que pesou rápido, né, a tua esposa então não pôde se queixar tanto, não. Eu falei, não, um ano deu para contornar. Em 2013 você abriu mão, enfim, partiu para fazer de fato as coisas para Deus. Você foi para onde? Você foi direto lá para a igreja do pastor Laércio ou não? Você foi para alguma outra igreja? Não. Na ocasião, quando chegamos em Ribeirão, comecei a visitar algumas igrejas e na época eu fui para Batista Renovada. E que ano você chegou em Ribeirão? O pastor José. Aqui em Ribeirão. Não, que ano? 2013? 2013? Não, isso foi... Eu cheguei em 2009 em Ribeirão Preto. Ah, tá. Porque o pessoal, depois de um tempo, o João Bosco Vinícius veio pra cá, né? Eu não lembro o ano que eles vieram, mas foi nessa ocasião. Foi nesse período, né? Porque eles eram do Mato Grosso, né? Eles eram do Mato Grosso lá, não era? Mato Grosso? Mato Grosso, Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uhum. Campo Grande. E aí surgiu essa questão da mudança, porque Campo Grande começou a ficar muito longe para as nossas viagens. Sim. A gente tinha que sair muito antes e voltar muito depois, às vezes nem compensava por causa da distância. Uhum. Então, Ribeirão Preto, logisticamente, foi uma ideia assim que surgiu na ocasião, que facilitou a nossa saída e a nossa volta por conta das nossas viagens. Uhum. E aí mudou a equipe inteira, mudou escritório, mudou banda, mudou o pessoal da estrutura, mudou tudo. Uhum. Foi nessa ocasião que nós nos mudamos para Ribeirão e eu acabei ficando aqui, né? E a partir daí comecei a visitar algumas igrejas, né? Uhum. E foi quando eu fiquei na Primeira Batista Renovada, não sei se fala primeira, não me lembro agora, do pastor José Alberto. Fiquei lá por praticamente 8 anos. Que é? E aí aqui pro pastor Laércio eu me mudei em 2018. 2018. Que é a Batista Renovada do Zé Alberto, onde que é? Qual que é o endereço dela? Ela era ali no Campos Elíseos, mas se mudou, não está mais ali. Hoje eu não sei te dizer onde que ela está, mas era ali no Campos Elíseos. Nova Aliança? Não é no Nova Aliança? Rapaz, não sei te falar onde que eles estão hoje, hein? Não, mas não é normal. É que eu visitei uma igreja aqui recente, no Nova Aliança, e acho que é. Se eu não estiver enganado, me perdoe. Me perdoe, gente. Mas, enfim. Aí, em 2018, você foi lá para o pastor Laércio. Isso, exatamente. E ali você... Na verdade, foi um convite, né? Conciliou uma ocasião que eu estava saindo da igreja e eu recebi o convite para cuidar de toda a parte de música aqui da igreja, do pastor Laércio, né? Uhum. E a partir de lá comecei a iniciar esse trabalho aqui, onde eu cuido de todas as equipes, todas as bandas, organizo escalas, trabalho com o coral da igreja, organizo os eventos relacionados com Páscoa, Natal, né, essas coisas mais temáticas assim. As cantatas. E algumas equipes também, como equipe de mídia, equipe de técnica que cuida do áudio. Então tem toda essa responsabilidade e todo esse pessoal aqui para a gente poder trabalhar junto. Que bacana, que benção. E ali, quantas bandas hoje tem lá, Hugo? Tem uma galera lá, né? É uma equipe boa. Assim, completa, nós temos 2 bandas assim que se revezam. Se revezam, né? Que se revezam, exatamente. E a gente tem o coral, onde a gente sempre está ministrando pelo menos uma vez por mês, né? Geralmente no primeiro culto do mês, um culto de ceia, a gente faz com o coral. E o coral também sempre presente nesses outros eventos, como Páscoa, Natal, né? Algo já bem característico, que já é cultural de sempre ter esses eventos aqui. E um trabalho bem bacana também. E aí a gente vai distribuindo nos eventos, né? Nos cultos. Às vezes um culto mais simples, às vezes um culto mais completo no sentido de formação musical, né? E a gente vai organizando todo esse pessoal. Temos alguns projetos, né? Algumas gravações.
E a gente vai desenvolvendo esse trabalho aí. Você falou de composição, você tem muita composição? Você tem muitas canções de composições suas? Rapaz, você acredita que não? Não é uma área que eu desenvolvo muito. Né? Mas arranjo tem bastante. Inúmeros, né? Sim. Arranjos não perder de vista. Agora, agora, composição já é uma área que eu não desenvolvo muito, igual eu te falei, assim. Não é muito a minha, assim, sim. sabe? Mas eu trabalho bastante com composições dos outros. Pessoal te mas própria mesmo, é algo assim que aflorou muito, assim, pra mim. Não, bacana. Hugo, é o seguinte, eu vou fazer um intervalinho rapidinho, são 30 segundos, tá? Dar um recadinho aqui. E já voltamos para dar continuidade no nosso papo aí, tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Então, já a gente volta. Gente, é o seguinte, meu convidado de hoje, já sabe, é Hugo Brescancin, músico, tecladista, produtor musical da mais alta competência, caboclo, gente boníssima, tá? E é o que está participando aqui do nosso testemunho de hoje. Agora eu vou chamar o Dr. Diego Bezerra para dar o seu recado mais uma vez. Dr. Diego Bezerra, por gentileza, dê o seu recado mais uma vez aqui para nós, por favor, meu amigo. Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes. Eu quero falar hoje com você que está sofrendo com a perda de dentes, o uso de uma dentadura ou ponte móvel. Você sabia que existe uma solução para o seu problema? Sim, são os implantes dentários. Você que quer ter uma melhor mastigação e uma melhor qualidade de vida, vem fazer parte da família Oral Sim. Em Ribeirão Preto são 2 unidades. Rui Barbosa 1461, Avenida Saudade 724. Um forte abraço, fique com Deus. Recado do Dr. Diego Bezerra, diretamente da Oral Sim Implantes, mais uma vez aí para reforçar o número, para você mandar a tua mensagem agora e já deixar lá na lista de recados deles, que aí amanhã, bem cedinho, segunda-feira, eles já entram em contato contigo para já dar andamento, início, tratamento bucal, melhorar sua autoestima, melhorar o seu sorriso, a sua saúde bucal. É 16991907919, Oral Sim Implantes, são 2 endereços em Ribeirão Preto, Rui Barbosa 1461 e Avenida Saudade 724 em Ribeirão Preto, disse Oral Sim Implantes em Ribeirão. Eu quero te lembrar o seguinte, ó, presta atenção aí, ó. Redes sociais nossas, Instagram e Facebook, YouTube, @testemunhobr, tá? É só você visitar, seguir, compartilhar. YouTube você tem que se inscrever, se ainda não fez sua inscrição, dá o seu joinha e também compartilhar para que o YouTube apresente para mais e mais pessoas, combinado? Aí você ajuda bastante a gente. Para baixo aí o nosso e-mail, testemunho33@gmail.com, e também que é chave Pix. Então, só para te lembrar nesse momento aí, tá certo? De volta, vamos chamar aqui meu convidado de hoje, o Hugo Brescancin. Hugo, de volta aqui na nossa parada. Você viu que foi rapidinho, né? Show de bola. Sabe uma coisa que eu tenho, assim, queria saber de você? Como é que foi, por exemplo, quando você casou com a Luciana, ela já era convertida, não? Como é que é? E como é que foi o processo? Ela entrou contigo? Conta pra gente como é que foi essa mudança. Na época da conversão, nós namorávamos já. E ela foi me acompanhando. Eu fui levando ela. Ela foi me acompanhando, a gente começou a visitar a célula junto, que eu comentei com vocês, né? Sim. E ela estava sempre comigo ali no processo. E quando começamos a visitar a igreja, ela estava junto comigo, a gente se converteu junto. Tivemos toda aí essa caminhada ao mesmo tempo. Ela só veio a se batizar um pouco depois, ela já se batizou aqui em Ribeirão Preto. Mas a gente se converteu junto ali. Aceitamos Jesus no mesmo dia. Olha aí que bacana. Fomos lá na frente, sabe, erguemos as mãos, assim. Isso é até um fato curioso nesse dia. A gente estava indo para a igreja, né? E eu já estava assim, a gente já vinha ensaiando, assim, sabe? Não, vamos aceitar Jesus, vamos aceitar Jesus. E não conseguia, rapaz. Parecia um negócio, né? Quando tinha um apelo na igreja, aí o pastor lá na ocasião falava, levante sua mão, se você quer aceitar Jesus, fazia o apelo e tal. Sabe, eu queria levantar a mão não subia, rapaz. Um negócio esquisito, né? Até que nesse dia, a gente, a caminho da igreja, eu falei pra Luciana, eu falei, amor, vamos aceitar Jesus hoje, né? Ela olhou assim pra mim, ela falou, eu acho que não precisa. Eu falei, não, precisa sim. E aí, quando teve um apelo naquele culto, eu peguei e falei, agora eu vou levantar. E levantei a mão, ela foi levantando o time, assim, levantou também. Aí eu já peguei no braço dela, a gente foi indo lá pra frente, assim, aí a gente fez a oração junto lá, foi muito bacana. E foi assim que aconteceu.
Isso é muito interessante, porque eu tenho algumas pessoas muito próximas, né? Que falam, ó, você precisa se render, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Mas eu já tenho minha relação com Deus, eu já tenho lá minhas orações e tal, mas aí até você fala, não, você precisa mais que isso é muito mais profundo, você precisa declarar, você precisa falar pro mundo, você precisa expressar em alto e bom som, não é, mas é preciso, eu falo, não, é preciso, pode parecer uma simplicidade, uma bobeira, tá, guardadas, mas não é, isso faz toda a diferença. E quando a gente entende isso, né, é impressionante. Mas isso que você falou é bem interessante. Quantas vezes chamava para ir na frente, eu não vou não, e a galera, nossa, é aquela luta, uma parte querendo ir, outra não. Rapaz, é uma luta, é um negócio impressionante. Ai, Deus, e as pessoas relutam muito com isso. E daí pra cá, só crescimento junto e bênção de Deus. A Luciana é super parceira, super me apoia. Aqui na igreja, ela toma conta da livraria, sabe? E ela é arquiteta, né? Faz design de interiores. Sempre quando tem uma questão relacionada, ela faz a consultoria dela, ela ajuda e tal. Na época da ocasião lá da Batista, a igreja ia construir, o projeto foi ela que fez, ela que desenvolveu, ajudou lá a igreja, tudo. Então, assim, ela, quando parte para esse lado dela, também sempre é muito disposta, é muito bacana isso. É bênção de Deus. Acho que tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser proativo, tem que participar, tem que colaborar, tem que ser participante. Uma vez entrou, vamos aprofundar, né? Não é viver na superfície, é mergulhar mesmo. Como é que fala assim? Mergulhar para aproveitar o melhor. E aí, eis-me aqui, se dispõe, né? E aí em todas as áreas. Isso é muito bacana. Igual, uma vez eu fui lá prestar um culto lá na igreja com vocês lá, e o pastor Laércio disse uma palavra bem interessante, que eu ia até comentar isso quando você falou do teu início, né? Que é assim, comece de onde você está, como você está. E é bem isso, né? Basta que você tem que começar, não importa como você está. E acho que tem que ser essa questão só. Gão, é o seguinte, cara, nosso tempo já está batendo na trave aqui, e eu queria, assim, primeiro agradecer demais, mas eu quero, assim, nesse momento, que você deixe uma palavra, assim, de estímulo, né, para aquelas pessoas que a gente estava falando agora há pouquinho, que, eu já tenho uma relação com Deus, não preciso declarar, não precisa, eu preciso ir na igreja, eu tenho meu tempo com Deus aqui, não preciso ir na igreja, eu preciso, é necessário a comunhão, é necessário estar entre os irmãos, é necessário no convívio com os irmãos em Cristo, enfim, eu queria que você deixasse uma palavra, assim, de estímulo, de conforto, de apoio, enfim, uma dura, enfim, como as pessoas entenderem para aqueles que estão acompanhando a gente. Eu posso comentar assim a partir do que aconteceu comigo, né? Onde eu pude perceber que todos nós temos talentos, todos nós temos dons, e esses dons, eles não são para nós, eles são para o nosso próximo. Como que nós vamos exercer isso sozinhos, né? Não tem como, a gente tem que estar em comunidade, a gente tem que estar em contato, a gente tem que congregar, porque ali nós vamos ter a ação efetiva desses dons, né? Às vezes o irmão precisa do teu abraço, às vezes o irmão precisa do teu ouvido, né? Então aí está a importância de você estar presente, né? E às vezes o oposto também, né? Às vezes é você que precisa de um abraço, o irmão está lá pronto. Exatamente, às vezes pode ser você, né? Sim. Esses valores e esse entendimento foi algo que Deus foi esclarecendo para a minha vida, né? E hoje eu procuro dar o meu melhor e fazer da melhor maneira. Fica o meu incentivo para você exercer isso também. E a partir do momento que você passa a ser um canal do Senhor, assim, para abençoar outras pessoas, você vai ver o quanto que sua vida vai mudar, o quanto você vai ter de transformação. Às vezes a gente acha que está colaborando somente para uma transformação do teu irmão, mas não, aquilo está acontecendo em você também. Então aqui fica o meu incentivo para você se engajar, para você participar, para você externar tudo isso que Deus proporciona nas nossas vidas. Igual a gente falei para minha esposa, não, a gente tem que aceitar Jesus mesmo, a gente tem que ir lá, a gente tem que pronunciar, né? Ela falou, não precisa. Eu falei, não, precisa sim. O mundo precisa saber disso.
Isso tem que ser público, né? O nome do Senhor tem que ser proclamado. Tudo aquilo que Ele faz através da nossa vida tem que ser externado. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus ali, e ver que você é um servo de Deus. Então fica o meu incentivo para você se engajar nessa obra e para você participar ativamente e exercer os seus dons e tudo aquilo que Deus deu para sua vida. Amém. Que você falou, né? A gente tem que expressar, tem que manifestar, né? Eu lembro de um caboclo aí, ele fala muito disso, que quando Deus foi construir o mundo, enfim, né? Ele expressou que haja luz e houve luz. Ele falou. Exato. Então, assim, ele falava e as coisas aconteciam. E assim é dessa forma, a gente tem que falar. E quando você falou, é um negócio interessante que chamou a atenção, né? Às vezes a gente não tem a noção, né? Ou de quando, vou servir o reino, vou ajudar o próximo. Na verdade, quem mais é ajudado somos nós, né? É impressionante isso. Quando você se dispõe, a transformação acontece de forma intensa e abundante em você. E a gente não percebe, quer dizer, percebe no decorrer, depois de um tempo, mas a gente está ali focado em querer ser útil, ser prestativo, ser colaborativo, enfim, servir, mas na verdade a principal mudança, a principal transformação está sendo feita em nós, né, cara? É um negócio impressionante isso. E quando a gente se toma conta disso, a gente percebe isso, cara, aí você fala, nossa, cara, que coisa extraordinária, que coisa doida. Eu que estou tentando ajudar, eu que estou sendo ajudado, sou mais ajudado, é impressionante. Isso é muito legal. E quando as pessoas têm essa noção, viu? Você que está assistindo aí, que está aí resistente, a ideia é essa aqui, o Hugo falou isso agora há pouquinho. Tá? Quanto mais você faz, mais você é ensinado, absorve aprendizado e assim mais você cresce. É muito legal, isso é muito legal. Hugo, eu ainda tenho uma outra questão. Por você ser músico, por você ser profissional do meio, como é que você lida? Porque assim, eu tenho visto muitas coisas, e isso é um conflito até meu mesmo. Eu sempre fui muito apaixonado por música, por trabalhar em rádio, por estar nesse meio. Eu lembro que quando eu entrei numa rádio a primeira vez, eu vi aquele ambiente e falei, cara, esse aqui que eu ia trabalhar. Apaixonei naquele meio, sabe? E hoje, o fato da gente buscar priorizar as coisas de Deus, viver as coisas de Deus, e o foco é o louvor, é a adoração, são canções que edificam a nossa alma, o nosso espírito, as nossas vidas. Como é que se lida isso? Eu tenho ouvido muitas coisas de que uma vez a gente se converte, aceita Jesus, a gente tem que ouvir apenas louvor, essa coisa toda, que as coisas do mundo elas têm uma mensagem, enfim, essa coisa toda. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão? Dá o seu ponto de vista, por favor. Você fala assim no sentido de você estar envolvido ali na adoração, mas você também ter um envolvimento com a música lá fora? Sim, você mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Você aprecia outro estilo musical além de adoração para Deus. Entendi. Olha, eu posso falar a partir de mim, né? Onde eu tenho um envolvimento grande, assim, na igreja, no Ministério de Louvor, né? Uhum. Mas a música também é minha profissão. Sim. É claro que há um filtro, né? Sim. É claro que a gente tem coisas assim que você fala, acho que isso não é adequado, né? Mas, assim, a música sempre foi a minha profissão. E eu continuo trabalhando com gravações. Sim. Os estúdios continuam me acionando, onde eu faço arranjos, onde eu, às vezes, só gravo um piano, alguma coisa. Uhum. Eu trabalho com afinação de vozes, recebo várias canções, afino as vozes dos artistas e tal. Então, eu vejo isso de forma muito natural. Uma coisa que, quando me perguntam, eu dou um conselho, é o seguinte: você pode trabalhar com isso. Agora, aquele meio, ele não pode te influenciar. Sim. Você tem que ter os seus fundamentos dentro de você. Você tem que saber quem você é em Cristo. Sim. E você está indo ali para fazer o seu trabalho e pronto. Né? O meu ponto de vista é isso. Uhum. Agora, você ir lá e ser influenciado por aquele ambiente, aí é complicado. Uhum. Aí eu não recomendo. Agora, você ir lá, faz seu trabalho, sustenta a sua casa. Eu não vejo problema algum com isso. Eu acho que o que você falou aqui, o que mais aqui deu uma travadinha.
o que mais você falou agora assim, é saber quem você é em Cristo. Acho que isso não só nesse segmento, mas em todo o segmento, em tudo na tua vida. Exatamente. Né? É saber quem você é em Cristo, saber a tua identidade. Acho que isso é... Perfeito. Acho que a partir do momento que você sabe quem você é em Cristo, eu acho que nada te influencia, nada te abala e você vai conviver tranquilamente. Claro, com todo o cuidado. Mas você sabendo quem é, muito legal isso que você falou. Acho que sou de bola, acho que resolveu toda a questão aí. Exatamente. Eu pensei, nossa, parece ser tão complicado. Não, não é tão complicado sendo complicado, mas descomplicando um pouquinho, que os caras assim. Vai isso aí. Ai, Deus. Hugo, eu quero te agradecer demais, cara, a tua participação aqui, a sua disposição de participar aqui, de bater esse papo com a gente aqui. Foi muito gostoso, deu um pouquinho de risada. Lá na igreja, gente, o Hugo é um cara assim mais sério, mais reservado e tal, mas aí, tá vendo? É um cara assim, de boa, cigano, entendeu? Gente boníssima, mas de coração mesmo, Hugo, obrigado. Que deu certo. Obrigado. Não, deu sim. Que bom que deu certo, fico feliz. Não, eu também. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe e continue te abençoando aí na sua trajetória aí. Amém. Continue influenciando vidas. Amém. Estamos aqui para isso. Gente, obrigado, Hugão. Um abraço, cara. Ó, fica aí que eu quero conversar com você fora do ar. A gente tá vendo? A gente acerta essas coisas aqui assim, ó. Bom, gente, foi mais um testemunho sensacional, gostoso, um papo bacana com o Hugo Brescancin, um amigo querido, membro da igreja do pastor Laércio Galvão, a Union Movement, e teve esse papo aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado você que esteve com a gente até agora, que você possa ter uma semana cheia da presença de papai, ricas em bênçãos, e que, se o papai nos permitir, semana que vem estaremos juntos mais uma vez, em nome de Jesus. Certos, meus amigos? Um beijo enorme no coração, que Deus te abençoe e fiquem com Deus.